Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BTCI 11, o fundo aqui da BTG Pactual de papel. Quero trazer atualizações para vocês, conversar também aqui sobre ser um dos melhores fundos base 10 de papel. Será? A gente vai ver isso ao longo do vídeo. Além disso, quero conversar aqui principalmente sobre a deflação, como foi aqui a DRE do fundo e também tentar projetar um pouquinho os próximos dividendos. Bom, vamos lá. Começando o vídeo aqui, a gente consegue ver algumas anotações aqui no relatório sobre o resumo do fundo. Então, o valor patrimonial na casa de R$ 10,31, o valor mercado R$ 9,15 no fechamento do relatório. Pelo que vi a última vez agora, está na faixa de R$ 9,40, ou seja, o fundo recuperou, mas ainda está aqui com um deságio. Valor patrimonial do fundo acima de 1 bi, então o fundo já com um tamanho considerável. E vem pagando aqui um yield bem interessante. A gente vai dar uma olhadinha também na tabela de sensibilidade. Ele vem pagando aqui 0,11 centavinhos por cota, lembrando que é um fundo base 10. Bom, aqui comentários da gestão. Na agenda macroeconômica local, a inflação auferida pelo IPCA foi de menos 0,08, ou seja, aqui a deflação. Né? Em junho, o menor índice desde setembro de 22. Nos últimos 12 meses, a inflação foi de 3,13% e as expectativas do mercado se concentram em 4,90% para o acumulado de 23. Em relação à Selic, o Copom de junho deliberou pela manutenção de 13,75. No entanto, as expectativas do mercado se concentram em uma redução de 175 pontos base até o fim do ano. Ou seja, está falando aqui em 12% de Selic no final do ano. Lembrando, pessoal, que a gente tem ainda algumas reuniões do Copom até o final do ano, mas não são muitas. A gente tem uma agora no início de agosto e, salvo engano, mais 2 ou 3. Tem que ver lá a agenda a cada 45 dias, né? Enfim, de qualquer forma, para cair 1,75, a gente vai ter aí provavelmente cortes de 0,75 duas vezes e talvez mais um corte de 0,25 agora no início, ou enfim, dois cortes de meio e depois um corte de 0,75. O que eu quero dizer? Cortes relativamente agressivos na Selic. Lembrando que ela subiu de uma forma agressiva, depois ela foi subindo aos pouquinhos, né? De qualquer forma, não acredito em um corte tão abrupto, tá? O meu cenário base é um pouquinho diferente do mercado. Eu acho que a gente não chega a 12% até o final do ano. Eu acredito que o Copom vai ser um pouco mais rígido, mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem. De qualquer forma, com esses cortes, a gente vai observar uma movimentação no mercado de fundos imobiliários. Fundos de tijolos tendem ali a ter uma valorização, fundos de papel a gente pode ter os fundos, por exemplo, que são atrelados ao CDI, uma queda nos dividendos, ok? De qualquer forma, aqui no BTCI, a gente vai ver que parte do fundo está alocado em IPCA, a maior parte, e uma fatia está em CDI. A gente vai ter que acompanhar nos próximos meses para entender se a gestão pretende ter uma alocação estrutural em CDI, ou seja, ali na faixa de 20%, ou se o fundo vai aqui surfar a onda do CDI e depois vai começar a desmontar essa posição, tendo em vista que a Selic para 23, 24, 25 pode ser uma Selic de queda, ok? Bom, olhando a DRE aqui, o que a gente consegue ver no mês de junho? Que o fundo teve aqui uma receita bem interessante, tendo um lucro líquido de 11 centavinhos por cota. Como o fundo distribui 10 centavinhos a grosso modo, ele vem conseguindo aqui manter as suas reservas em 2, 3 centavinhos todos os meses. Isso é bem interessante porque junho vai refletir, né, aqui geralmente 2 meses atrás. Então, ali mais ou menos setembro, agosto, a gente já vai pegar aqui o IPCA de maio, junho, julho, que pode ser um IPCA bem mais baixo. Ou seja, maio, né, já foi mais baixo, junho, deflação. Então, a gente pode ter aqui um julho também ruim, que vai se refletir nos próximos meses. Então, é importante o fundo ter essa reserva para conseguir distribuir bem. E ele está aqui bem preparado. Ele está protegido da deflação? Não, como já comentei com vocês, a gente tem sempre uma relação de risco-retorno, ou seja, fundos high yield, o devedor ele não tem tanto poder de barganha. Então, o credor, no caso o fundo, consegue impor uma proteção da deflação. Por outro lado, um fundo high grade, o devedor, como ele é um bom pagador, ele exige algumas contrapartidas.
Dentre elas, ele não aceita a proteção contra a deflação. Então, por isso que nesses momentos de deflação a gente vê fundos high grade sofrendo, ou seja, tendo que ali passar pelo percalço da deflação, enquanto fundos high yield, por ser de natureza high yield, eles conseguem impor essa cláusula também em desfavor do devedor, e aí no período de deflação ele está protegido. Mas é importante que vocês entendam essa relação, porque nesse momento o fundo high yield ele vai falar, olha, eu sou muito melhor porque eu tenho essa proteção. Não é questão dele ser melhor ou pior, é a característica do fundo ser mais high yield ou mais high grade. Isso tem ponto bom e ponto ruim. De qualquer forma, aqui o fundo, por ter reservas, está bem posicionado. Eu quero mostrar aqui para vocês a exposição por indexador, que foi o que eu comentei no começo do vídeo. Então, hoje o fundo tem 74% em IPCA, 22% em CDI e 4% em IGPM. Essa fatia aqui que vai ser interessante a gente acompanhar com a Selic em queda, para ver se o fundo vai diminuir ou se ele vai manter essa fatia por ser uma fatia estrutural. O fundo tem essas duas posições um pouco mais consideráveis aqui no PL, mas são operações tranquilas. Lembrando que o fundo tem aqui uma posição relevante também em fundos imobiliários. Boa parte desses fundos aqui ainda está com deságio. Eu estou curioso para saber como o fundo aqui, o BTCI, vai se posicionar quando eventualmente esses fundos superarem ali os seus respectivos valores patrimoniais. Se ele vai girar para sair dessas posições e alocar a sua carteira majoritariamente em CRIs, ou se ele vai ter essa posição também estrutural de 8 a 10% em fundos imobiliários. São questões, pessoal. Lembrando que esse fundo ele nasceu da fusão de dois outros fundos, então a gente ainda tem que ir acompanhando esse fundo ao longo dos meses para poder entender o racional da gestão. Análise de sensibilidade. Então aqui esse fundo, pessoal, já teve bem descontado, né? Bem descontado mesmo. Me lembro aqui de fazer vídeos do fundo pagando IPCA mais 10, mais 11, algo assim. De qualquer forma, ele ainda está um preço interessante aqui entre 9,35 e 9,40. Ele está entregando IPCA mais 8,5 a 8,6, o que dá um yield aqui de quase 13%. Então já é um yield mais atrativo, com a Selic caindo fica mais atrativo ainda. E pessoal, a pedidos, eu vou comentar com vocês aqui de alguns probleminhas que o fundo teve no passado, que de fato está bem escondidinho aqui no relatório, então pouca gente vê. Então, aqui na página 33, quase no finalzinho. O fundo teve problemas com esses dois CRIs no passado. Então, CRI Rio Pet representa 1,2% do patrimônio. E essa inadimplência aqui do devedor gerou um impacto negativo de 0,007 na distribuição de rendimentos. A questão é, em janeiro aqui, o escritório de advocacia realizou o protocolo de execução de dívida. Tá? Entretanto, a companhia aqui ela protocolou um pedido de recuperação judicial, que vai com certeza aqui atrasar a execução. De qualquer forma, a gente já está aqui há quase 6, 7 meses, né, sem uma atualização. Então seria interessante a gestão trazer mais atualização aqui. Eu sei que o processo de recuperação judicial é bem demorado, mas de qualquer forma seria interessante. E também o CRI Carvalho Hosking aqui, que é um CRI que está em vários outros fundos, HCTR, DEVA, enfim. Mas aparentemente aqui no BTCI ele está adimplente, tá? Seria interessante também a gestão trazer aqui simplesmente a informação se está adimplente até o último mês, né? Para a gente ficar bem claro. De qualquer forma, pessoal, é um excelente fundo. Na base 10 é uma boa opção. Difícil cravar aqui qual que é o melhor. Lembrando que diversificação é sempre muito importante, mas é um fundo bem legal. Beleza? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e valeu!